Anthurium tropicans 01. Rolou aqui a autopolinização e eu já tenho colhido frutinhos há um tempo. Embora aqui os frutinhos tenham esse formato comum de Magnificum, ápice roxo, bem escuro e base branca, as sementes têm se mostrado bem diferentes assim. São sementes meio achatadas, uma por fruto, e lembram bastante dos híbridos que eu fiz com Furcatum. Aquelas sementes que estavam bem formadas, né? Umidade alta no ar, clima abafado, muito bom mesmo para as nossas plantas. Eu até desliguei um dos umidificadores aqui, porque a umidade está em mais de 80% na região. É perceptível na pele, inclusive. Muito legal mesmo. Tudo está se desenvolvendo incrivelmente nesse período. Inclusive, para quem não viu aqui, ó, vocês têm adquirido seedlings do Anthurium Red Crystallinum, X Magnificum, X Papillilaminum. Estamos aqui com uma nova lâmina foliar em expansão, ó, ao lado de uma lâmina expandida, só para vocês terem uma referência. Anthurium Papillilaminum RA6, X RA5, Tesula também, com uma belíssima nova lâmina foliar. Ele aqui é doador de pólen para este cara aqui, ó, para essa variedade do Magnificum. As sementinhas aqui já estão em franco desenvolvimento. Foi bem sucedido no sentido de ter pego praticamente na inflorescência inteira. Belíssima, impressionante nova lâmina foliar em expansão ainda do Anthurium Red Maju. Sensacional, né? Muito bacana mesmo. E é isso que o nosso clima atual, pelo menos aqui em São Paulo, abafado, úmido, tem trazido aí para estímulo as nossas plantinhas, tá? Último exemplo aqui, antes de a gente entrar propriamente no tema do episódio, aqui ó, Papillilaminum tropicalia, tá? E por falar nisso, vocês viram aí que eu fiz uma visita, depois de alguns meses lá, ao Guilherme, amigo da Tropicalia Garden, na presença também do querido André, do Galpão Vidas em Solo. E aí que eu adquiri alguns dos exemplares, fiz seleções lá, de alguns indivíduos, naquele esquema que vocês conhecem, que eu gosto de fazer. E a gente vai falar hoje de 3 temas principais aqui. Carla Blacks trazidas aí pela Tropicalia Garden, Guilherme. Vamos falar também de um de seus primeiros híbridos, Anthurium Regale X Sagittatum. Tenho 2 mudas aqui em tamanhos bem diferentes. Uma plântula, na verdade, quer dizer, está saindo do estado de plântula. E aqui essa novidade, em primeira mão para vocês também, desse cruzamento super interessante do Anthurium Crystallinum. Conheço a matriz, é uma matriz gigante, bonita, antiga, muito antiga. Se eu não me engano, veio lá do cultivo do amigo Antônio, tá, do Rio de Janeiro, com o Anthurium Comani. Legal, né? Trouxe aqui 4 variabilidades genéticas já perceptíveis aqui. Bora começar o episódio então com mudas selecionadas da Tropicalia Garden, selecionadas por Fly, Produções Tropicalia Garden.
Começando aqui então com o Anthurium Carla Black. Essa plantinha aqui, essa espécie foi descrita em 2020 por Croat e Ortiz, Orlando Ortiz Castilho. Originariamente, essa planta é tida como uma espécie do Panamá. Então, todos os RAs, todos os morfotipos que a gente vislumbra, que a gente enxerga nas redes sociais aí de cultivadores e colecionadores dos Estados Unidos, eles são originários do Panamá. Ecótipos, para quem é do ecótipo, morfotipo, eles são originários do Panamá. Esses carinhas aqui, especificamente, da Tropicalia Garden, a gente já nota aqui visivelmente duas variabilidades genéticas bem extremas, né? Lâminas foliares em expansão, tonalidades semelhantes, contudo, a forma das folhas e os desenhos são bem diferentes. Esses caras aqui são morfotipos da Costa Rica, ou seja, Anthurium Carla Black também ocorre na região, em regiões específicas aí de hábitos da Costa Rica. Então este já é um primeiro ponto bastante relevante para a gente analisar. Você que é um colecionador que se identifica com as especificidades da coleção, esse carinha aqui vai ficar comigo, tá? Achei ele bem interessante. E este carinha aqui, também da Costa Rica, ele vai em breve para venda no galpão Vidas em Solo. Não só ele, como outros dois aí que eu estou basicamente o quê? Dando uma tratada boa, deixar enraizar bem, surgir lâminas foliares em expansão, mais bacanas e tal, para a gente trabalhar lá no galpão Vidas em Solo. Esse tipo de tratativa vocês viram recorrentemente com muitos panamenhos que em 2023 o Guilherme trouxe, né? Cunaialense, Dresleri, variedades incríveis de Anthurium papililaminum. Uma característica bacana aqui desse costarriquenho, no caso, tá? São morfotipos da Costa Rica e não do Panamá, mas em termos de espécie, eles carregam aqui um pecíolo todo plissado, cheio de aletas, certo? Muito semelhante ao que a gente encontra aí nos Dresleris e nos Cunaialenses, por exemplo. Em algum nível aí existe parentesco remoto, milhares de anos atrás, talvez exista aí uma ancestralidade em comum. Só que esses caras aqui preferiram trazer umas nervuras mais expressivas, essas tonalidades deslumbrantes aqui de lâmina foliar em expansão e aquela tonalidade bastante escura de quando a lâmina foliar está formada, tá? O cultivo aqui é no padrão de colecionador, tá certo? Umidade alta, temperatura acima dos 20 graus ou a partir dos 20 graus, sistema de nutrição eficiente, já dei uma borrifada geral aqui de Monstera Lab, fiz replantes, limpei as raízes, as poucas raízes ainda contidas nesses carinhas aqui, tá? Vou fazer esse tratamento bacana e aí algumas mudas bem estruturadas vão aí pro André. Fala, galera. Esse indivíduo aqui é um pouquinho mais velho do que esse, mas notem só como a variabilidade genética é evidente, né? Mesma espécie, nesse caso aqui, a gente tem uma lâmina foliar um pouquinho mais longa. Os lobos aqui, ó, perpassam esse cara e a gente tem as nervuras mais expressivas assim. Esse cara é mais simples, tem uma estética mais simples, cordato e com essas nervuras que falham. Mesma microrregião costarriquenha, tá certo? Os outros dois indivíduos da mesma microlocalidade e que eu estou cuidando, tratando, em breve aí eu vou trazer e comparar os quatro juntos, né? Para a gente entender aqui um pouco dos morfotipos dessas espécies. Espécies puras
né? Entre aspas, porque espécie já subentende pureza, vamos dizer assim, em relação aos híbridos, e com essas diferenças morfotípicas. Vou trazer aqui um RA meu, que é um RA6 XRA5, para a gente meio que dar uma analisada aí nas formas e comparar. Parece que não, né? Mas esse meu indivíduo aqui, totalmente estadunidense, ou melhor, panamenho, costarriquenhos, panamenho. Esse cara aqui é mais juvenil do que essas duas mudas aqui em desenvolvimento, tá? Inclusive, eu não tinha notado que o pecíolo começou a ganhar essas aletas só agora. Até bem pouco tempo atrás, ele era mais cilíndrico. E eu até comentei ao Guilherme, falei, nossa, mas como o pecíolo aqui é cheio das aletas, né? Bastante carenado e tal. Ele falou, é assim, é o padrão dos Carla Black. E aí eu fui ver e realmente esse carinha aqui tá ficando desse jeito. Não vou falar muito a respeito das diferenças de formas que eu noto, vocês mesmos vão observando aí. E um ponto que é importante, que a tendência é que esse cara aqui, que é alongado, né? Ele tende também, à medida que ele ficar mais maduro, ele vai ficar arredondado, ele vai ficar mais largo, tá? Essa característica aqui deste indivíduo e daquele meu outro, tá aqui o outro carinha, ó. Essa característica de folhas um pouco mais alongadas tendem a desaparecer à medida que o carinha aqui, que os dois carinhas vão ficando mais maduros, tá? Por coincidência aqui, ó, coloquei lado a lado, esses dois são mais semelhantes, tá? A grosso modo. E esses dois aqui são mais semelhantes, ao grosso modo também, se a gente for analisar e tratar os aspectos, formas e acabamentos das nervuras, tá? Essa planta aqui é excepcional para coleção. Eu acredito que agora já todos nós consigamos entender as diferenças de um cara como esse, como cristalino. No começo, o olho não treinado ainda confundia bastante Carla Black com cristalino. E olha que satisfação de ter uma composição dessa bonita aí que vocês estão vendo no Brasil, né? É muito prazeroso ver essas variabilidades, esses morfotipos diferentes no Brasil já, porque isso implica em acesso aí para nós colecionadores, tá certo? Então temos aqui dois panamenhos, cuja produção foi realizada nos Estados Unidos, tá? Ambos são RA6, XRA5, esses RAs, OGM, OGF, WU, eles são nomes de cultivares atrelados a quem os criou, né? Aos colecionadores e horticultores que selecionaram esses morfotipos, tá certo? E aqui no caso, um aperfeiçoamento genético entre dois RAs, dois morfotipos diferentes. Aqui a gente tem um puro costarriquenho e aqui um outro puro costarriquenho. Como eu já falei dezenas de vezes aí, tem colecionador que curte adotar essa especificidade, porque hipoteticamente ele vai querer ter indivíduos diferentes da mesma espécie, e vai ter colecionador que inicialmente, pelo menos, vai se dar por satisfeito de ter um Carla Black. E tá tudo certo. São métodos aí complementares. Os métodos em si não eliminam um ao outro, tá? Na minha visão, no meu método, a gente está só somando, complementando e não excluindo nada, tá certo? Esse carinha aqui foi o segundo híbrido, possivelmente, que o Guilherme criou, tá? Tropicalia Garden. A gente tem aqui na genética Anthurium regale X sagittatum. E é interessante porque é difícil de a gente ver, internacionalmente falando, híbridos do regale, não é tão comum. E isso muito provavelmente aconteça porque a gente sabe que o cultivo do regale, do próprio regale, não é tão simples assim. E o Guilherme vira e mexe traz conteúdo a respeito, dando as dicas aí para a gente acertar a mão com o regale. No momento que o cultivo do regale é um pouquinho mais difícil, a inflorescência, que é uma das últimas etapas aí no fluxo de crescimento de uma planta, ela acaba demorando mais vezes aí de acontecer, né? Então é mais raro a gente encontrar.
E no caso aqui, a matriz é regale e o doador de pólen é o Anthurium sagittatum. O Guilherme mesmo, por escolha, horticultor, fazendo a sua escolha, ele separa o sagittatum do rubrinervium. Sagittatum tem as folhas mais lanceoladas, cinos mais abertos, formato mais deltoide. Esse híbrido aqui tem se espalhado em coleções a partir de vendas no Galpão Vidas em Solo e na Maju, né? É um carinha aí que a gente vê vez ou outra ocorrer nessas vitrines. Para minha coleção aqui é a primeira vez, eu trouxe um indivíduo no formato de plântula, inicialmente achando que era um desses carinhas aqui que a gente já vai falar, mas na hora que eu bati o olho, Guilherme alertou inclusive, e é uma plântulazinha, uma muda, recém saindo da forma de plântula do próprio Regale X sagittatum. É um híbrido interessante, com mais aspectos aí na minha visão do sagittatum e acabamentos, texturas aí que são herdadas do Regale. A lâmina foliar lembra a textura do sagittatum, lembra bastante, só que é um pouco mais velutino, herdado aí do Regale. A partir também da variabilidade genética vista aí nas sementeiras, nas mudas surgidas por semente, a gente vai encontrar uns carinhas muito interessantes, muito deltoides, com lâminas foliares bastante alongadas, sinos bastante abertos, uma coloração rosácea que fica aqui no meio dos sinos, em parte das nervuras por bastante tempo, essa coloração rosácea. E é um cara bacana também para a gente gerar, daqui a um tempo, híbridos mais complexos, né? Por exemplo, eu pegaria esse carinha aqui, se tiver com uma variabilidade genética interessante, forma alongada, sinos aberto, e cruzaria com este meu Papililaminum Fort Sherman X Raflinum XRA6, que é um cara que também tem essas condições e características alongadas e estreitas, sinos aberto, acentuando essas características e gerando indivíduos aí com coloração mais escura, um verde mais profundo aí, tá? Seria uma opção possível. E aqui está a cereja do bolo do episódio de hoje, considero assim, que são esses híbridos desenvolvidos pelo Guilherme, Tropicalia Garden, do Anthurium Crystallinum X Coumani, tá? Ele deu aí no episódio anterior todas as dicas para conseguir uma produção como essas, utilizando o Coumani como doador de pólen. E é importante mencionar aqui o Caião Metal Jungle Slayer, porque o cara foi um dos primeiros que tentou esse cruzamento. Surgiram poucas frutas, poucos frutos, poucas sementes. Das sementes, poucos indivíduos prosperaram. E está aqui um cruzamento bastante interessante. E a gente vê aqui basicamente duas linhas de variabilidade genética. Esses dois carinhas aqui, com esse toque semi-velutino ou emborrachado, como eu costumo dizer, e que é bastante característico e perceptível nessas duas plântulas, tá? Essa aqui está com a folhinha um pouquinho mais alongada e essa menos alongada, mais cordata, né? Muita coisa vai acontecer ainda nesses indivíduos, porque são plântulas ainda, mas a gente já nota aqui que não é Coumani puro, tampouco Crystallinum puro, tá? É notável aqui que existe uma mistura. Nesses dois indivíduos aqui a gente já nota o quê? A iridescência central, pelo menos. E esses dois também da mesma sementeira, gente. Esses dois carinhas aqui puxam mais características do próprio Coumani. Quem já viu muda por semente de Coumani, SP Peltado Brasil, vai reconhecer claramente aqui que a priori seria a muda de Coumani. Mas a gente está falando aqui da mesma sementeira, onde eu separei aqui, selecionei 4 indivíduos para trazer para vocês exatamente a herança genética. Esses dois já trazendo características de Crystallinum e esses dois herdando mais genética, pelo menos nessa fase inicial de plântula, do Anthurium Coumani, do próprio. E eu trato aqui como a cereja do bolo, basicamente por quê? Porque, enfim, um híbrido entre um nativo bastante interessante,
Não conheço ninguém que não curta ou não queira ter na coleção. Você que é colecionador de aráceas ou de Anthurium, você quer ter na sua coleção o Anthurium Comani, SP Peltado Brasil. Estou com esse indivíduo aqui na sala, né? E aqui então, cruzamento do Anthurium Crystallinum, cuja matriz é interessantíssima. É um tipo Crystallinum gigante, decano, com certeza uma muda de décadas de vida, com aquele caule bastante lenhoso ou semi-lenhoso e longo nas medidas de entrenós de um Crystallinum, com os folhões grandões, bonitos, uma planta bem interessante, consequentemente bem produtiva. Indivíduos grandes assim são muito produtivos, inflorescências são maiores, frutos maiores, sementes maiores também. E aqui, então, um cruzamento de um colombiano clássico, Anthurium Crystallinum, com um nativo muito representativo, Anthurium Comani. Anthurium Comani, ou SP Peltado Brasil, uma planta muito desejada entre os colecionadores do mundo inteiro, tá? Essas plântulas aí não estão sendo oficialmente comercializadas pela Tropicalia ainda. Eu trouxe aqui justamente a partir de seleção para ver o desenvolvimento, acompanhar, trazer registros periódicos aí, assim como eu tenho realizado com as minhas próprias criações híbridas de Anthurium aí, tá certo? Produção do Guilherme, Tropicalia Garden, e bora seguir a jornada juntos aqui e ver como esses carinhas vão se sobressaindo, né? Já dá para dizer aqui que esses dois caras vão seguir um caminho, esse com certeza vai seguir outro, e esse aqui parece meio que um intermediário aí. Vamos ver, né? Vamos ver o que eles vão trazer aí pra gente. Como bem disse o Guilherme, a gente adquirir mudas assim de híbridos certos, tão pequenininhos, é uma caixinha de surpresa muito interessante. Por vezes vocês podem ter indivíduos mais legais, inclusive, do que os próprios horticultores. Eu falo aí pelos meus híbridos também. E assim a gente vai criando essas variações e possibilidades no rolê de coleção. E especificamente aqui no canal, tenho acentuado, tenho enfatizado foco total em Anthuriums, espécies, híbridos, aperfeiçoamentos genéticos e cultivares. Valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly.